Jesus precisa estar na nossa casa. E isso também é muito importante. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e a sua casa não for alcançada. A igreja que eu falei agora há pouco, lá em Laodiceia, que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, né? Eu falei, né? Esse texto. Essa igreja, nessa mesma igreja, Jesus diz assim, porque dizes, rico sou, de nada tenho falta. E esse é um retrato da igreja, da história da igreja que a gente atravessa no Brasil hoje, onde nos cultos, parece que o povo não vigia, porque Jesus disse isso, repreendendo a igreja, porque diz, rico sou, de nada tenho falta, não sei o quê. Igrejas hoje, você olha para o teu irmão e fala, eu sou rico. Não, o irmão quase falou. Jesus está repreendendo esse pessoal, falando assim, vocês dizem aí no culto, eu sou rico, não tenho falta de nada, não sei o que lá. E eu estou do lado de fora batendo, pessoal, estou aqui batendo na porta, querendo entrar, se alguém ouvir a minha voz. Jesus precisa estar na nossa casa. Jesus precisa estar na nossa casa. Jesus precisa estar na nossa casa. E lá ele se importa com aquilo que para os outros é bobagem. Irmão, o que foi? Estou triste. Larga de bobagem. Então, para os outros é bobagem, mas para você não. Jesus se importa com aquilo que para os outros é bobagem. E no terceiro ponto nós aprendemos sobre a oração. A oração é privilégio de filho. Oração é privilégio de filho. A gente parou nesse ponto, no capítulo 1, versículo 36. E achando, disseram, todos te buscam. Então, procuraram Simão e os que com ele estavam. E ao encontrá-lo, disseram-lhe, todos estão te buscando. E Jesus lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque é para isso que eu vim. Pega a ideia, é de madrugada, Jesus saiu, de manhãzinha, 6 da manhã, os discípulos começaram a procurar, a cama de Jesus estava feita, começaram a procurar Jesus para todo lado, onde o senhor está, a minha esposa queria fazer um café diferente, já que temos visita em casa, aquele assunto que nós tratamos. E quando eles encontram Jesus tinha passado horas e horas de oração no monte. E eles chegam para Jesus e dizem para Jesus, todo mundo te busca. E Jesus falou assim, estão me buscando? Para quê? Não, preparamos um café, tem uma coisa diferente. Tipo o café que nós tomamos agora, eu tomei um café muito gostoso. E Jesus falou, café? Versículo 38. Vão para outro lugar, para os povos vizinhos, para que eu ali também pregue, porque é para isso que eu vim. E aí, Jesus está explicando a necessidade, a base do nosso chamado. Você foi chamado para pregar o Evangelho. É legal fazer festa? É legal, mas você foi chamado para pregar o Evangelho. É legal abraçar, congregar, congratular, não sei o quê. É legal, mas você foi chamado para pregar o Evangelho. E Jesus disse, embora pregar o Evangelho, que é para isso que eu vim. Vocês não querem aprender a pescar homens? Então vamos pregar o Evangelho, que é para isso que eu vim. E aí, hoje, poucas pessoas pregam para as pessoas. A gente congrega, a gente vai à igreja e congrega. Mas é difícil a gente pregar. Qual foi a última vez que você pregou para alguém lá no trabalho e trouxe a pessoa para a igreja para ouvir a palavra? A última vez. Se eu pedir para levantar a mão, menos de 10 vão levantar. E eu não estou falando dessa semana, nem desse mês, eu estou falando desse ano. As mãos não vão mudar, o número de mãos vão ser o mesmo. Se eu falar, e esse ano? É a mesma coisa. E pregar é o sentido da igreja. A igreja existe para pregar. A igreja existe para pregar o Evangelho. E aí eu quero chamar a sua atenção, eu vou ter que parar às 8h30, mas 9h30, eu vou chamar a sua atenção para uma coisa. A plenitude do Espírito Santo
ela não está disponível a qualquer pessoa na Bíblia. Ela só está disponível para quem cumpre o propósito do ID de Jesus. Eu não estou inventando. Obrigado. Eu vou colocar de uma outra forma. O revestimento espiritual, sabe, dons, poder, cura, a possibilidade de você, fulano te envenenou e você não morrer. Eu estou falando do sobrenatural agora. O sobrenatural. Dons, poder, cura divina, expulsão de demônios, autoridade espiritual. Isso não está disponível para todo mundo, e não é disponível por cargos eclesiásticos. Quem é pastor, apóstolo, bispo, tem. Não. Isso está disponível, eu creio na atualidade dos dons, mas não é para todo mundo, é só para quem está comprometido com o ID de Jesus. Guarda isso. Guarda e pesquisem. Vê se eu estou inventando ou se está na Bíblia, que eu vou falar. Toda vez, em todas as vezes, que Jesus Cristo, eu não estou falando Paulo, Pedro, Tiago, eu estou falando Jesus. Todas as vezes que Jesus Cristo dá uma ordem para a gente pregar, junto com a ordem, existe uma promessa. A promessa de encher a pessoa que vai pregar com o Espírito Santo. Toda vez. Todas as vezes. Por exemplo, abra a Bíblia. A gente está trabalhando Marcos, né? Então, Marcos 16:15. Diz assim, esse texto é conhecido. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. Ide, imperativo. Vou tentar mostrar para vocês que na Bíblia tem um padrão chamado ordem-promessa. Ordem-promessa. Ordem-promessa, ordem-promessa, ordem-promessa. Toda vez que Jesus dá uma ordem para pregar, junto com a ordem tem uma promessa. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso é uma ordem. Vai pregar. Estou mandando vocês irem pregar. Segue o texto. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é uma promessa. Ordem, vai e prega. Promessa, eu vou revestir você para você ir pregar. Existe um padrão de ordem e promessa nas Escrituras, que a gente pode mudar o tema, se fosse, e a gente não sai daqui hoje, porque, vamos lá, Mateus 28:19, portanto, não, ide por todo mundo, não, ide, fazei discípulos de todas as nações, é esse, né, Mateus 28:19, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Próximo versículo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho mandado. E eis que eu estou junto com você até o fim dos tempos. Isso é uma promessa. Ou seja, não é para todos. É para quem cumpre a ordem. Ordem, promessa. Ordem, promessa. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu não lembro de cor, então vamos lá. Atos 1 e 8. Jesus pregou lá a última mensagem, porque ele tá, dessa mensagem de Atos capítulo 1, ele vai subir aos céus, e ele diz, e ser-me-eis, cadê? O poder e a ordem, e a promessa. A promessa, que nesse caso aparece primeiro, e depois a ordem. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ordem, promessa, promessa, ordem, promessa, promessa. Lucas 24, Lucas capítulo 24,
versículo 40 eu não sei o versículo, 47, eu acho. 24, 47. E em seu nome seria pregado, ou vou ler aqui na minha versão, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Isso é uma ordem. Pulo 48, vamos para o 49. Mas eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ordem, promessa. Atos capítulo 5, versículo, também no seu versículo, eu vou pegando no tranco aqui, peraí. Atos capítulo 5, versículo 26, os discípulos tinham sido presos, e Deus libertou eles, e o pessoal lá da sinagoga, os chefes do templo não gostaram da ideia, e chamaram eles para o sinédrio, tentando calá-los. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: a nós mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. 32, se liga. E nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo que Deus deu a todos? Não. Àqueles que obedecem. Obedecem o quê? O ID de Jesus. Quando você vê uma pessoa que não prega para ninguém, não ganha alma, não obedece o ID de Jesus, e fica na igreja cantando, rodando, não sei o quê, falando língua, é só cosmético. É só de brincadeira, é brincadeirinha. Não é real. O Espírito Santo enche quem tem compromisso com o ID de Jesus. E quando voltamos lá em Marcos capítulo 1, e o pessoal querendo levar Jesus para aquele café da manhã gordo, aquela coisa gostosa, Jesus falou: não, vamos para as aldeias, porque eu prego lá também, porque é para isso que eu vim. Cuidado para você não entrar na ala dos vagabundos espirituais. O que são vagabundos espirituais? Aqueles que espiritualmente fazem nada. Só vai, quando der, chega quando der, sai quando quer, tal. Essa turma. Nós não fazemos parte dessa turma. Nós fazemos parte da turma ordem, promessa. Eu quero receber as promessas, então eu tenho que cumprir a ordem de Jesus. Quando você se compromete a pregar, Deus se compromete a encher você até que você tenha a plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, seguindo aqui Marcos capítulo 1, o curso como ser pescadores de homens. A gente parou em qual versículo? 36, não. 37. Não, 38 já foi. 39. E pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia, expulsava demônios. Aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe, pondo-se de joelhos, dizia: se queres, podes tornar-me limpo. Eu vou terminar nesse assunto. Mas pelo jeito tem assunto aqui. O curso inteiro está aí com vocês, o material didático. Só continuar a leitura, é a Bíblia. O Marcos não falou o nome desse leproso. Como ele também não disse o nome do endemoniado que entrou na sinagoga.
Como também não disse o nome da filha do Jairo, como também não disse o nome da mulher do fluxo de sangue, como também não disse o nome do paralítico, que está no capítulo 2, como também não disse o dono do jumentinho, como também não disse. E por que é que Marcos não diz? E Mateus, e Lucas, e João não dizem? Bom, primeiro porque não importa, o que importa não é o nome da pessoa, mas é o que Jesus fez na vida deles. Só que eu confesso aos irmãos que, lendo textos assim, eu sinto falta de... Eu entendi que Marcos está escrevendo para a glória de Jesus, o que Jesus fez, então ele foi escrevendo. Então, chegou um leproso, e o cara estava fedendo, o cara estava tal, e Jesus falou, quero, fica limpo, e aí aconteceu, tal. O nome que tem que ser exaltado é o de Cristo, eu entendo e concordo, mas eu sinto falta, lendo textos assim, porque existe uma história. Esse cara, para ele chegar e se aproximar de Jesus, e o texto começa assim, ó, e aproximou-se de Jesus um leproso. É que isso já não pode. Um cara leproso, ele está condenado, ele fica fora da cidade. Então, eu vou falar para para você o que eu penso, o que para mim aconteceu. Esse cara, ele bolou um plano para... Ele sabia que Jesus ia passar, e ele ficou escondido em algum lugar, só pode ser para ele chegar perto de Jesus. E quando Jesus estava num certo ponto, ele saiu do lugar, e é só assim que ele podia falar com Jesus. Porque o leproso, a lepra, ela é uma doença, na época bíblica, ela era uma doença, uma desgraça. A pessoa que ficava leprosa caía em desgraça em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então a Bíblia não conta a história desse homem, então a gente pode pensar que esse cara fosse casado, tivesse uma esposa, um filho, 2, 3, ou tipo pastor, assim, 4. E antes de dormir, ele beijava os filhos e contava historinha, na época não tinha televisão, e perguntava se eles foram bem à escola, e saía de manhã para trabalhar na lavoura, e a mulher ficava em casa, fazendo comida, cuidando das coisas, e ele voltava em casa, dava um beijo na esposa, ia para a igreja, no caso da sinagoga, voltava. Um dia, na hora do banho, ele falou para a esposa, isso aí eu pensando, tá? Tá um negócio aqui na minha mão, machucado, olha aqui. Aí ela olhou, e olhou para o machucado, olhou para ele, falou, será que... Porque a lepra começava de uma forma bem... Lá em Levítico 13, eu acho que é 13, eu nem sei, acho que é Levítico 13, fala sobre a lepra. Como é que é a lepra? Então, quem diagnosticava a lepra na Bíblia é o sumo sacerdote, não era médico. E na Bíblia fala como é que vai diagnosticar a lepra. Se a ferida for mais funda do que a pele, se for mais branca, se não tiver dor, se não tem lá está tudo na Bíblia, no capítulo 13 de Levítico. Mas é o sacerdote que fazia isso. Aí ele chamou a esposa e falou, o que você acha? Isso aqui na minha mão? Tal. A mulher olhou. Eu não sei quem já passou por um diagnóstico difícil na família. É horrível. Será? Não, isso é bobagem. Vamos embora, amanhã eu vou trabalhar, tal. Trabalhou, começou a sangrar. Começou a sangrar um dia. Quem sabe a mulher falou para ele, vamos deixar de bobagem, vamos procurar, vamos tirar isso da frente, vamos tirar isso da cabeça, vamos atrás, vamos procurar ajuda. Vamos lá no templo, conversa com o sumo sacerdote, ele vê. Não, isso aqui, mas mulher, vai, vamos lá. Mulher que marca médico, geralmente, não é homem. Mulher que pensa mais nessas coisas. Vamos lá, então vamos. Né? A mulher dele vai, está vendo? Aí chegaram lá, estacionaram o carro no estacionamento. Não tinha carro, nem estacionamento. Esse aí eu pensando. Chegaram lá um dia cheio para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é um cara ocupado. Pegaram a senha. Pô, sentaram lá e ficaram esperando, vendo a TV. E a mulher passando a mão no ombro dele. Não, isso não vai ser nada, fica tranquilo. Tá bom. Chegou a vez deles. A moça, o número tal, sou eu, então vai lá.
entre no gabinete. Aí entraram, deu a senha, sentou, e o sumo sacerdote, pois não, e aí, e vocês, como é que está? O que eu posso servir? Falei assim, então, doutor, aí o cara já, não, ela está achando que eu estou com um machucado aqui, ela está com coisa na cabeça, sabe como é que é? Mulher, tudo para ela é um problema, não sei o quê. Me mostra. Ele esticou o braço, sei lá, não sei onde era. Ele colocou um pano no nariz e chegou perto para examinar, para olhar. Ele deu 2 passos para trás e esticou a palma da mão direita para ele, assim, nesse caso, com a mão direita, e falou a frase. A frase era simples: você está imundo. Com essa frase, esse cara perdeu a esposa. Você está entendendo? Com essa frase, esse cara perdeu sua casa, seus filhos, seu emprego, sua lavoura, seus pais, seus vizinhos, seus amigos de tomar cerveja no bar, seus colegas, tudo. Ele perdeu tudo. Com essa frase, o sumo sacerdote ocupado. Então, no seu caso é lepra, você está imundo. Então, vamos desinfetar, porque e tal. E, doutor, senhor, e agora, o que eu faço? Agora você leva ele para o Vale dos Leprosos, fora da cidade. Mas a gente não pode passar em casa? Não, não pode passar em casa. Depois você lê Levítico 13. Tudo que é do leproso tem que queimar. Pega a roupa, tudo, faz uma trouxa, queima. Coloca gasolina e queima. E você fica lá com os leprosos. E a mulher não pode tocar nele a partir daí. Ela não se despediu dele com um abraço, desse dia. Ela não deu um abraço no marido, nem um beijo. E ele foi desconsolado, e ela falou, não, eu vou em casa, eu vou trazer marmita para você todo dia. Eu vou cuidar de você de longe, pelo menos. Deus vai dar vitória. Não vai assim, não. Não vamos se entregar. Mas não havia previdência naquela época. Ele está leproso, dane-se, é a família. Ela vai viver do quê também? Ela vai fazer marmita com que dinheiro? Porque a mulher não trabalhava. Então é uma família em desgraça. A Bíblia diz que aproximando-se dele um leproso, mas não fala a história do cara. Tem uma história por trás de cada vida que se aproxima de Cristo. É isso que eu estou tentando dizer. Eu não sei se eu acertei a história do cara. Pode ser muito pior, pode ser melhor, eu não sei, mas tem uma história. Tem um nome. Esse cara tem uma esposa que tinha nome, filho que tinha nome, e casa que tinha rua. O nome da rua e número tal, e ele perdeu tudo. E esse cara perdeu tudo, e a partir de então, a mulher levou um saco de pão e disse para ele, quando der eu volto, e não dá para voltar, porque ela também, ela dá para o marido comer o pão ou os meninos. Então ela vai voltar para a casa do pai dela, da mãe dela, se estiver vivo, e se não estiver vai depender dos irmãos, que já são casados. Vai pensando nas complicações, eu não sei se eu estou conseguindo traduzir isso. Então esse cara que agora fede, pus, e que não tem mais dedos, ponta de dedo e orelha, as extremidades vão saindo primeiro. E esse cara que fica enrolado em faixa, que são faixas que não dá mais para tirar. Porque aquela crona carne está junto, não sai mais. Então coloca uma outra faixa em cima e outra, e ele parece uma múmia. Se esvaindo em pus, e sangue, e fedor, e tudo. E o que a sociedade faz para um cara desse é colocar na época um sino no pescoço, para que onde ele andasse, tocava o sino, e todo mundo gritava, imundo, imundo, tem algum imundo aqui, segura as crianças, tal, porque se relasse nele, também ficaria imundo. Ninguém tocava nesse cara há anos. Ninguém abraçava esse cara, ninguém pegava na mão dele, num cara desse. E esse cara é um cara que perdeu tudo, e é um intocável.
Por isso ele criou um plano. Ele ficou sabendo que o pregador da Galileia, o mestre de Nazaré, aleluia, passaria naquele lugar. E ele deve ter pensado com ele, porque a Bíblia diz que ele apareceu na frente de Jesus. Eu vou ficar escondido aqui atrás dessa pedra, dessa rocha, dessa quina, dessa esquina, não sei de onde, dessa árvore. E quando ele estiver no ponto, eu vou chegar na frente dele. Se ele é quem dizem que ele é, e se ele faz o que as pessoas dizem que ele faz, esse cara é o primeiro curado. Jesus nunca tinha curado um leproso. Pensa eu não sei se tem jeito para mim. Eu ouvi falar que ele expulsou demônio, eu ouvi falar que ele curou o aleijado, mas eu não sei se tem jeito para mim. Então, quando ele me vê, eu vou contar minha história para ele. Eu vou falar: meu nome é fulano, eu sou marido da Beltrana, minha casa é aí dentro, mas eu não posso mais entrar. Meus filhos, quando eu saí de casa, tinha tantos anos. Eu trabalhava na empresa X, eu perdi tudo, estou nessa doença, eu não consigo dormir à noite, dói. Onde eu encosto, ninguém olha para mim, ninguém me toca, meu Deus, faz alguma coisa. Quando Jesus estava no lugar que ele tinha projetado, ele pulou na frente. Mas o sino tocou. E todo mundo começou a gritar: imundo, 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 e abriu uma roda, e todo mundo afastou 2, 3 passos, menos Jesus. Jesus ficou parado, e ele ficou na frente de Jesus, e a roda abriu. E ele não conseguiu dizer outra coisa, ele queria dizer, eu acho que ele queria falar a história dele. Igual o Jairo falou: vem até minha casa, minha filha tem 12 anos, e ela é linda, ela está desenganada, coloca a mão, vai lá em casa, para que ela... Ele não conseguiu. Ele não conseguiu falar o nome dele, não conseguiu falar nada. E a única frase que ele conseguiu dizer é o que o Marcos registrou: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. O versículo é o versículo 40. E o 41, Jesus dá para nós aqui uma última lição de como é que se pesca homens. 41, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou. E disse: quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu. E o homem ficou limpo. Mas antes, calma, volta no versículo 41. Jesus, movido de compaixão, o sino tocou, está Jesus e o cara, e uma roda em volta, imundo, 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 e o cara está fedendo, ele está podre, em vida, e a única coisa que ele disse para Jesus: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E aí o versículo 41 diz que Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Pergunta: Jesus tocou no leproso antes ou depois da cura? Pegou? A cura é pela palavra. Jesus cura pela sua palavra. O verbo é a palavra que cura. Rema. Por que Jesus não curou o cara para depois tocar? Porque era contra a lei tocar. É porque esse cara, ele não precisava só da saúde, ele precisava ser honrado. Ele precisava ser tocado. Ninguém tocava esse cara, gente, há anos e anos. E Jesus viu isso. E esse cara, ele é curado pela palavra, mas ele é honrado por um toque de Cristo. E Jesus toca esse cara antes, leproso. Jesus tocou o cara leproso. Então, a última lição para nós aqui, de como é que se pesca homens, é que se você quer pescar homens, toque neles antes de tudo. Toque as pessoas antes de mais nada. Antes de teologia, antes de igreja, antes de teologar, antes de falar, agora mesmo eu falei do pecado, antes de falar do pecado, toque as pessoas. E existem formas de tocar pessoas. Jesus percebeu que nesse caso,
era tocando fisicamente. Mas no caso da mulher do fluxo de sangue, era parando para atendê-la. Isso tocou aquela mulher, mexeu com ela. No caso de Jairo, era dizendo: eu vou e entro na sua casa, no quarto da sua filha, e só saio de lá com ela viva. Isso mexeu com ele. Então, quando você vai expor o evangelho a alguém, toque nessa pessoa antes e fala para Jesus: Jesus, como é que eu toco nessa pessoa? O que é que eu faço por ela com a mão e não com a boca, que ela percebe que é o Senhor através da minha vida? Toque pessoas antes de tudo. Essa é a base do evangelho. Quando o filho pródigo volta do chiqueiro, ele está num chiqueiro, rodeado de porcos, disputando lavagem à tapa com porcos. Dá para imaginar como esse cara chega em casa? O odor, a roupa suja, os trajes, o nojo. Mas esse é um pai que recebe esse cara com um abraço e um beijo no pescoço, a Bíblia diz. E é o beijo antes do banho. E esse pai tinha tudo para falar: cara, vai tomar um banho e depois a gente conversa. Não ia mudar nada. Vai tomar um banho e depois a gente senta e conversa. Mas não, esse cara está vindo do chiqueiro arrependido, ele precisa de um abraço agora. Ele precisa de um beijo agora, no pescoço. Ele precisa saber que esse pai aqui, aleluia, estava esperando essa atitude dele. E é assim que se recebe pródigo, tocando neles com um abraço e um beijo no pescoço. E dizendo: aqui tem roupa, aqui tem anel, aqui tem sandália, chega, você não precisa de nada lá fora, é aqui o seu lugar. E como que ele sabe disso? Porque ele recebeu com um abraço, com um beijo e ainda uma festa. Toque pessoas antes de mais nada. Você vai pregar o evangelho para alguém, ouça ela primeiro. Talvez esse é um toque. Se preocupe com a pessoa. Faça como Jesus fez. O cara não conseguiu contar a história dele, mas ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode tornar. Jesus tocou no cara e falou: não, eu quero. Eu estou interessado na sua restauração, meu amigo. Eu quero. Seja limpo agora. E aí o cara foi curado. Às vezes, o seu jeito de tocar, talvez você não tenha autoridade, autonomia ou poder para falar para o cara: levanta agora e anda. Talvez você não chegou nesse ponto, mas você pode pegar esse cara, levar para o mercado e dar uma cesta básica para o cara. Você vai tocar nesse cara. Talvez você não pode ressuscitar o filho da viúva, mas você pode passar uma noite com ela, conversando com ela, mostrando a Bíblia para ela, e aquela noite vai ser diferente de todas as outras para ela, porque ela disse: essa mulher se importa comigo. Que Deus é que ela serve? Quem é o mestre dessa pessoa? Quem ela ama? Quem ela obedece? Que faz isso com as pessoas que fez comigo que nunca vi? Toque pessoas antes. Seja bom, seja como Cristo. Em cada oportunidade, nós podemos agir ou reagir como Cristo. E aqui está o Cristo da Bíblia, dizendo: se alguém venha após mim, eu vou ensinar para vocês como é que se pesca homem. E é assim que se pesca homens. É tocando antes de mais nada. É ele percebendo que você é de Deus, mesmo que a cura não venha. Se Jesus não curasse esse cara, ele honrou esse cara com um toque, já é alguma coisa. Porque quanto tempo faz que esse cara não recebe um toque de alguém? O roçar de um braço de alguém? Não, nada. E quantas pessoas a gente conhece que precisam de um toque que você pode dar? Até virtual está valendo. Toque pessoas. Eu não tenho competência para traduzir isso do jeito que cada um de vocês precisa. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas eu creio que o Espírito Santo vai dirigir você nessa palavra e deixar claro no teu coração como é que você toca pessoas a partir de hoje. Quando você for pregar o evangelho, toque as vidas antes. Como? Com o seu jeito.
de ser gente, com seu jeito de ser diferente. E Deus vai te ajudar nesse processo. Toque pessoas antes de tudo. E Jesus, religião vem depois. Toque pessoas. Falta um minuto. Toque pessoas, religião vem depois. Depois a gente fala de igreja, depois a gente fala de o que pode, o que não pode, batismo, não sei o que lá. Agora é o seu tempo com Deus, meu amigo. É assim que a gente prega. Agora é você e Deus. Depois a gente fala de igreja, de cabelo, de barba, de bigode. Esquece isso aí. Vamos pensar, é você e Deus. É assim que a gente toca vidas. É assim que a gente toca vidas. E se de tudo que nós aprendemos agora, se a gente sair daqui hoje, prontos para pelo menos, de todos esses pontos, esse aqui, então você vai ser o melhor evangelista dessa cidade. Porque as pessoas vão conhecer o Jesus da Bíblia através, não da sua boca, mas das suas atitudes. Porque a gente prega com as atitudes, e se precisar, a gente fala alguma coisa. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos,